Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao e-mail de hoje. Dela, que diz assim: boa tarde, André. Escrevo de Moçambique, na África. Aliás, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas de Moçambique. Muito obrigado. Um forte abraço a vocês, viu? Encontrei seus vídeos quando procurava algo sobre motivação. Em princípio, queria contar-lhe a minha história e pedir conselho. Mas à medida que fui vendo os vídeos, percebi que não precisava mais. Encontrei-me dentro deles e principalmente comecei a exercitar a positividade, a fabricar a alegria, isso aí, a me valorizar, a perceber que da vida mereço o melhor. E mais, aprendi que a vida não é colorida, mas é colorível. Isso aí, né? A gente vai colorindo a vida conforme a gente vai se posicionando diante dela. Então, agora estou neste processo contínuo de me compreender e de me tornar uma pessoa melhor a cada dia, mas não pelos outros, mas por mim mesma. Estou decidida a pintar pessoalmente o mural da minha vida, escolhendo as cores mais garridas. Enfim, estou muito feliz por ter te encontrado e posso te garantir que não mais serei a mesma depois do tanto que vou aprendendo contigo. Neste momento, não estou em nenhum relacionamento amoroso, mas estou bem comigo mesma, buscando a felicidade dentro de mim, exercitando aquela máxima do autossuficiente, sem soberba, para não ser dependente do outro para ser feliz. Para terminar, gostaria que falasses mais e mais sobre positividade, autoestima, autonomia, conhecimento interior, porque acredito que aí está o verdadeiro segredo do bem viver. Olha, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado, né, pelo carinho. Então vamos falar sobre isso então. Eu acho que eu até vou pegar um comentário que eu acabei de ver no YouTube e acho que ele vai elucidar, me veio agora isso, então acho que eu vou correr lá, vou imprimir e vou pegar aquele comentário, eu acabei de ver lá no YouTube num dos vídeos, tá? Então, voltei. Então, eu imprimi o comentário foi de um vídeo que eu falava, o título do vídeo era, quando eu faço reflexão livre, que é, você acredita em você? E aí, a Vicky deixou este recado naquele vídeo. André, você disse tudo. O universo conspira a favor de quem acredita. Eu passava em frente a uma grande empresa multinacional, perto aqui da minha casa, e pensava, um dia eu vou trabalhar aí. Toda vez que eu passava lá, eu pensava e acreditava. Resumindo, foi difícil, mas eu consegui e estou lá há 10 anos. Estou querendo sair de lá e alçar voos mais altos e sei que vou conseguir. Abraço. Você poderia dizer, por que você pegou esse comentário dela para complementar o e-mail dela lá de Moçambique? Porque é o seguinte, esta frase aqui dela, que ela disse que acreditava que toda vez que ela passava lá em frente à empresa, a multinacional, ela pensava, eu acreditava que eu ia trabalhar lá. Foi difícil, mas eu consegui. E estou lá há 10 anos. Foi difícil. Significa que teve que ter ações. Então, né, nessa questão de positividade,
a questão da positividade, a gente ser positivo, a gente acreditar, tem gente, infelizmente, tem gente que critica, por exemplo, um palestrante de autoajuda. Isso eu falo, estou falando a partir de mim, não estou dizendo que não haja motivos para críticas nos palestrantes de autoajuda, não é isso, né? Estou falando a partir de mim. Eu não gosto de maquiar a realidade. E muitas vezes a gente acaba sendo julgado, por exemplo, estou falando por mim, a gente é julgado como se quisesse maquiar a realidade, como se quisesse passar uma caiação na realidade, fazer com que as pessoas acreditem e fiquem iludidas. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu sou positivo, e jogo o negativo para debaixo do tapete. Não é o meu caso. Se tem palestrante de autoajuda, se tem pessoas que trabalham com autoajuda que tem esse tipo de filosofia, tudo bem, vamos respeitar o jeito dele, não é o meu. Eu não considero que para ser positivo eu preciso enfiar o negativo, ou seja, aquilo que eu estou enxergando como certa dificuldade, para debaixo do tapete. Porque senão eu não vou trabalhar a questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de positividade, tem gente que acha que a positividade é algo mágico. Quando a gente diz, você tem que acreditar, porque se você não acreditar, se você não tiver positividade, se você não acreditar em você, como que você vai querer que outra pessoa acredite? Aí tem gente que então vai para o campo da ilusão, que não é o campo que me agrada, que não é o campo que eu defendo, que não é o campo que me norteia. O campo da ilusão, o campo da alienação, não. A pessoa achar que basta eu ter energia positiva, eu vou conseguir, eu acredito, eu vou conseguir. Tá, e o que você tem feito para conseguir? É aí que o pezinho vem para a realidade. Quando a gente faz uma simples pergunta, tá, eu tenho que ser positivo, o acreditar que eu, André Massolini, defendo, a positividade, por exemplo, que eu defendo, qual é? É aquela positividade em que eu acredito que eu vou conseguir, mas eu acredito que eu vou conseguir, eu tenho confiança que eu vou conseguir, porque eu analisei o meu potencial, eu analisei o que eu preciso fazer, eu analisei as estratégias, eu analisei a minha situação, eu desenvolvi métodos, estratégias para chegar onde eu quero chegar, para conseguir o que eu quero, quais são as ações que eu tenho que fazer, é o arregaçar as mangas, é o agir a partir da realidade, é o acreditar que me impulsiona, que me dá força, que me dá combustível para que então eu haja. Não é o acreditar que me deixa ali, jogado no sofá. Tenho fé que eu vou conseguir. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E o que você tem feito para conseguir? Deus sempre quer o melhor para nós. Ele não é o Criador, o Pai de todos. Isso para aqueles que acreditam, eu acredito, né? Aqueles que defendem e que defendem a fé e que acreditam num Deus Criador, que é o meu caso, eu acredito. Então, a gente acredita, tem que acreditar que Deus quer o melhor para nós, mas o que eu tenho feito para isso? Porque senão fica só nessa esfera. Tem gente que fica na esfera da mágica, né? Lê aquele livro, O Segredo, a lei da atração, e acha que apenas então somente ter o pensamento positivo vai atrair as coisas. E a pessoa não percebe que ter o pensamento positivo é, na verdade, no sentido de eu buscar a motivação para que então eu venha a agir. Você entende? Eu ter a positividade é o combustível para que eu tenha a ação, para que eu olhe, para que eu encare a realidade, para que eu então perceba quais são as ações e as estratégias que eu tenho que fazer. A positividade nada mais é do que
o agente motivador, o agente que me impulsiona a fazer, que me impulsiona a correr atrás do que eu quero. Porque se eu sou uma pessoa negativa, se eu sou uma pessoa que eu não tenho forças para correr atrás do que eu quero. Então, nesse sentido que a positividade é necessária, eu acreditar, eu confiar, para que eu tenha forças para correr atrás. Porque se a gente não acredita que a gente vai conseguir, então a gente não tira a bunda do sofá. Aí a gente não faz. A gente não sai dali, não sai do lugar. E depois fica com um discursinho. Eu acredito que eu vou conseguir. Eu acredito que Deus está separando o melhor para mim. E o que eu estou fazendo para que eu corra atrás desse melhor? O que eu tenho feito? Quais são as ações que eu tenho empreendido? É igual aquela pessoa que desenvolve então esse pensamento ilusório de positividade e diz o seguinte: eu tenho certeza, eu confio que um dia eu vou passar em concurso público. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu acredito que um dia eu vou passar em concurso público. Eu quero passar no concurso público, porque olha, eu quero ter estabilidade, faça chuva ou faça sol, aquele dinheiro está ali na conta. Quando você tem estabilidade num cargo público, eu vou passar num concurso público. Tá, e quanto você tem estudado? Ah, então, né, tem que ficar lendo direito constitucional. Tem que ficar lendo direito. Aquelas coisas, né, nem entendo aquilo, caput, parágrafos. Leis e mais leis. Ai, direito civil, direito constitucional. Ai, não. Ai, não tem paciência, viu? Tá, então meu filho, acredite muito mesmo que você vai passar. Porque você só vai ficar na fase do acreditar ilusório. O acreditar se transformou numa ilusão na sua vida. O acreditar não se transformou num combustível para que você então tenha força para todos os dias dedicar aquela hora que você tem que dedicar e mergulhar no direito constitucional, e mergulhar no direito civil, mergulhar, você entende? Direito trabalhista, todos os direitos, que depende do concurso que você vai fazer aí, enfim, na lógica, na matemática, na ortografia, na gramática, enfim, no que está previsto lá no edital. Quanto você mergulhou, o quanto esse acreditar se transformou num combustível para que você corresse atrás do que você quer. Senão, fica então muito no mundo da fantasia, de fato, no mundo da fantasia. E depois, dizem então que é, por exemplo, o palestrante de autoajuda que desperta a ilusão. É o palestrante de autoajuda? É aquele que fala de positividade que desperta a ilusão? Ou é a pessoa que prefere acomodar-se na situação em que está e achar que as coisas vão cair do céu pelo simples fato dela acreditar? Eu acredito que a minha vida vai melhorar. Se Deus quiser, minha vida vai melhorar. E não muda, e não age, e não tem ação, não tem atitude. Então vai mudar como? Como que as coisas mudam? As coisas mudam à medida em que eu empreendo esforços para que elas mudem. E para que eu tenha forças para isso, eu preciso acreditar que eu estou fazendo o meu melhor. É aí que eu consigo ter força, é aí que eu sou positivo, é aí que eu tenho determinação e perseverança e não vou desistir diante do primeiro não vou desistir diante do primeiro insucesso num concurso público. Pelo contrário, puxa vida, eu fiquei por um. Tá, mas olha, você vê que coisa. Quanta coisa de direito que eu não tinha nem ideia e que agora eu sei. Sabe o que eu vou fazer? Tudo bem, o próximo concurso vai ser daqui 2 anos, mas sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar estudando que nem um louco, que nem eu estava estudando antes, mas eu vou estudar toda semana, para que este conteúdo não vá embora, para que eu não esqueça,
Pelo contrário, para que isso vá se tornando cada vez mais familiar para mim. Porque perto do desconhecimento que eu tinha sobre direito constitucional, por exemplo, hoje eu entendi quantas coisas que hoje eu entendo do porquê as coisas são. Isso que é importante, entender porquê do que uma simples decoreba. E por que eu fiz isso? É aí que vem a positividade. Eu acredito que no próximo eu vou estar muito mais preparado. É aí que o acreditar move você para que você continue estudando. Ainda que menos do que você estudou para esse, mas que você continue estudando até a abertura do próximo. E aí você se enfia naquele estudo quando abrir o próximo edital. Isso é a positividade, no meu entendimento, no meu ponto de vista. Esta é a positividade no seu sentido genuíno que nos leva à ação, que nos leva à transformação. Este é o acreditar. Aí você diz assim, não é? Autonomia. Autonomia. Você pede para eu falar sobre autonomia. A gente tem que ter autonomia. Quando a gente acredita na gente, a gente desenvolve esta capacidade de decisão por nós mesmos. Do que ficar querendo, olha lá, já que eu estou pegando esse exemplo, né? Então se Deus quiser eu vou passar. Parece que eu delego para Deus. A hora que Ele quiser, então eu passo. E então eu tiro a minha capacidade. Eu tiro a minha autonomia deste fato. Pera lá. E aqui eu não estou falando, pelo amor de Deus, como se eu fosse uma pessoa que não acredita em Deus. É simplesmente, justamente, se Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade, portanto, nos deixou livres para as nossas decisões, nós somos responsáveis. Agora, tem gente que prefere colocar, se Deus quiser, eu vou... E aí a pessoa perde a autonomia. Se eu não passei é porque Deus está querendo me dizer alguma coisa. Não, pera lá. Aí eu perco a autonomia diante daquele fato. Eu perco a autonomia diante da minha própria vida. Isso eu estou dando um exemplo. Agora a gente pode perder a autonomia numa relação amorosa, que é o forte deste canal. Podemos perder a autonomia, delegamos a responsabilidade da nossa felicidade para uma outra pessoa. Queremos que ela venha suprir nossas carências, quando na verdade nós deveríamos fazer, aí já faço um gancho aqui quando você fala assim, conhecimento interior. Quando eu deveria fazer este mergulho dentro de mim mesmo, fazer este conhecimento de mim mesmo, para que eu possa ver o que eu preciso fazer para trabalhar essas questões dentro de mim. Esta carência é minha. Eu não posso querer que o outro venha suprir determinadas carências minhas, porque senão me tornarei dependente dele. Me tornarei dependente deste outro. E não, portanto, não terei autonomia. Perderei a autonomia diante das minhas próprias emoções, porque me tornarei dependente daquela emoção, daquele sentimento. Uma coisa é eu amar, uma coisa é eu gostar, uma coisa é eu me sentir bem. De fato, é gostoso ter alguém com quem a gente tem afinidade. Isso aí, indiscutível, não é isso que eu estou dizendo. Outra coisa é me achar totalmente dependente, como se a pessoa fosse embora, a minha vida termina. Porque eu não tenho autonomia. Cadê a minha autonomia? Diante da minha própria vida. Como que eu decido? Aí eu aceito situações de humilhação, eu aceito situações de desprezo, eu aceito que as pessoas despejem o pior delas em mim. Porque eu permito que elas me tratem daquela forma, porque eu não tenho autonomia diante da minha própria vida. E com isso, quando a gente age desta forma, aí então a gente consegue desenvolver a autoestima.
já que você está falando também da autoestima. A autoestima, como eu me vejo, eu faço esse mergulho interior, eu faço esse conhecimento de mim mesmo, e eu conheço meus valores, eu começo a fazer uma das viagens mais belas e mais desafiadoras que nós temos que fazer, que é a viagem para o nosso próprio eu, para o nosso próprio interior. É uma das viagens mais belas, mas também das mais desafiadoras que temos que fazer. E aí então a gente muda a estima que a gente faz de si mesmo, a autoestima, como eu me vejo, como eu me coloco, sem soberba, não é orgulho. É simplesmente eu reconheço o meu valor. Você entende? Não é egoísmo. O egoísta é aquele que quer que tudo gire ao redor dele. E muitas vezes ele precisa diminuir os outros para que ele se sinta valorizado. Quem tem autoestima reconhece o seu valor sem ter que desvalorizar o outro. Mas para isso é necessário esse mergulho, é necessário esse autoconhecimento, é necessário olhar para as próprias ações, olhar para o próprio eu, para as próprias características, olhar com criticidade e os reajustes que precisam ser feitos com coragem. Porque muitas vezes o orgulho, a gente não derruba os muros do orgulho, então a gente prefere colocar a culpa nos outros do que assumir que precisamos ter alguns reajustes para que melhoremos então o nosso próprio eu, o nosso próprio posicionamento diante das situações. É isso, minha querida. Né? Então a resposta ao seu e-mail ficou praticamente uma reflexão livre, que é o que eu faço aos domingos. Praticamente ficou uma reflexão livre a resposta ao seu e-mail. Muito obrigado pela sua participação, a você aí em Moçambique, na África. Muito obrigado pela sua participação, por suas palavras. Positividade, a positividade de fato que nos leva à ação. A você. Muito obrigado, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.